paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, esteja conosco nesta leitura, Pai, nos dirija, Senhor, que cada palavra Tua, Senhor, seja uma mensagem que entre em nossos corações, nos aproximando cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Samuel, a gente está lendo sobre Davi, né? Davi foi aquele que matou Golias, e quando todos estavam com medo por Golias ser um homem muito grande, um homem de guerra, né? Então todos os israelitas estavam com medo dele e ele estava desdenhando o exército de Deus. E Davi, com ousadia, se firmou na sua fé e foi em frente e matou Golias. Depois disso ele enfrentou os filisteus também, matou todos os filisteus. E Saul, vendo isso, Saul ficou com inveja e atentou contra a vida de Davi. E desde então ficou correndo atrás de Davi, começou a seguir Davi por tudo quanto é canto. Mas na última vez na caverna, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Só que Davi sabe que o Saul, embora Deus não esteja com Saul, Saul é um ungido do Senhor. E a palavra de Deus diz, ai daquele que mexer com o meu ungido. Então Davi poupou a vida de Saul. E Saul entendeu, né, que realmente Davi era uma pessoa boa e se afastou e voltou para casa. Mas agora aqui no versículo 26, Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está de fronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Jesuria, irmão de Joabe, disse, quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai, eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra na sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à tua cabeceira e a bilha de água e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse, quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha em sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse, não é esta a voz, meu filho Davi? E Davi disse, é minha voz, ó meu rei Senhor.
Disse mais: por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? Que maldade se achas em minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de manjares. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque hoje foi preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou ao seu lugar. Aqui mais uma vez Davi teve Saul nas mãos, mas obviamente ele não usou desse momento, né? Ele tinha a oportunidade de matar Saul e acabar de vez por todas com essa perseguição. Mas Saul é ungido do Senhor, então quem pode, e ele mesmo fala aqui, né? Quem pode atacar um ungido do Senhor e se ter por inocente, né? Porque realmente Deus castiga aquele que se mete com o ungido do Senhor. Aí Davi entre os filisteus no capítulo 17. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Aqui Davi sabia que Saul jamais iria desistir, né? Afinal de contas, tinha um espírito mau em Saul também, né? E esse espírito mau o provocava para procurar Davi, né? Para atentar contra Davi. Versículo 2. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam, e Aques, filho de Moaque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aionã, jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquela cidade, a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou nas terras dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos e vestes, e voltava para Aques, e dizendo Aques: onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jarameleus e sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre.
os filisteus estavam amando isso, né? Porque afinal de contas, Davi estava matando todos essas cidades que ele atacava eram as cidades que impediram os israelitas de passar quando saíram do Egito, né? Que fizeram mal aos israelitas ou os impediram de passar. E Deus falou que todos eles pagariam, né? Então estão pagando agora pela mão de Davi. E os filisteus estavam contentes com isso, porque no pensamento dos filisteus, o Davi não era benquisto entre Israel, então ele seria como servo dos filisteus para sempre, e o Senhor sendo com ele, obviamente eles iriam ganhar todas as batalhas, né? Aí Saul consulta um médium em Endor, no capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado o sepultamento em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhes disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso, né? Saul, naquela época, quando ele servia ao Senhor, ele acabou com os adivinhos e os feiticeiros, né? Obviamente, porque não são do povo do Senhor, né? São povo de Belial, são povo do mundo. Mas ele ficou tão desesperado, né? Porque ele perguntava e Deus não respondia. Deus não respondia porque realmente Deus não estava mais com ele, porque ele fez errado, né? Ele não obedeceu os mandamentos, as ordenanças de Deus, e Deus saiu dele. E mesmo assim ele insistia, tentava se aproximar de Deus, tentava saber se Deus iria dar os filisteus nas mãos dele. Mas Deus não respondia, até mesmo porque não iria dar. Afinal de contas, quem estava à frente dos filisteus era o seu ungido Davi, né? Então por isso ele chamou uma feiticeira, mas a feiticeira reconheceu que era Saul. Por isso perguntou se ele me arma uma cilada, né? Mas ele jurou em nome do Senhor que não a mataria. Aí no versículo 11, a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti,
para que me faça saberes o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para ti como pela minha boca, e te disse: E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Lembrando, gente, aqui mais para frente a gente vai ouvir falar sobre isso, que não existe espíritos de mortos, tá, gente? Aqui ele conversa com Samuel, ele pensa que é Samuel, ele deduz, né? Quando a feiticeira fala um homem ancião com capa, ele deduz ser Samuel, mas não é Samuel, porque os espíritos, não existe espíritos de pessoas, só existem dois tipos de espíritos, o Espírito Santo e os espíritos demônios. Não existe, e isso a gente vai ver aqui na Bíblia, que não existe espírito de pessoas mortas que falam, muito menos que voltam para falar com seres humanos, né? Aqui na própria palavra diz que o rei da mentira, que é o Satanás, ele era um anjo de luz, ele se disfarça de anjo de luz para enganar o povo. Aí aqui no versículo 21, então veio a Samuel a Saul, e vendo que estavam tão perturbados, disse-lhes: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também as tuas palavras da tua serva. Porém, um bocado de pão diante de ti, come para que tenha forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher os constrangeram. Então deu ouvidos à sua voz, levantou-se do chão e assentou-se sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou em matá-lo. E tomou a farinha, amassou e cozeu bolo sem fermento, e os trouxe diante de Saul, e deu aos criados e comeram. Depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Então, aqui, como eu estava dizendo, né, Saul estava temendo os filisteus, porque ele sabia, né, que na frente dos filisteus, que junto dos filisteus, junto dos filisteus estava Davi, e Davi é ungido do Senhor. Então, em meio ao desespero, que ele procurou a feiticeira, mas mais uma vez ali foi a palavra de Deus que prevaleceu, dizendo que realmente os filisteus iriam se sobressair, que Saul iria perder, que ele realmente iria perder o trono dele para Davi, pois Davi é ungido do Senhor e ungido para ser rei no lugar dele, né? E amanhã a gente continua, amanhã os filisteus vão desconfiar de Davi, né? Que Davi está no meio, desconfiar, porque Davi vai estar lutando contra o seu povo, né? Então os filisteus vão ter medo de repente ele se virar contra os filisteus, e sabe que se ele se virar contra os filisteus, ele sendo ungido do Senhor, eles vão ganhar dos filisteus, né? Senhor Deus e Pai, obrigada por tua palavra, Senhor, obrigada por tuas mensagens, Pai, que esteja em nossos corações sempre a tua palavra, Senhor, sempre nos direcione cada vez mais para perto de ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, fortaleça-nos em tua presença, Pai. Necessitamos de Ti, não somos nada sem Ti, Pai. Queremos estar um dia em Tua presença, Senhor, sem esse sofrimento, sem esse rancor, sem essa angústia do dia a dia, Senhor, sem esses medos, né? Sem fome, sem miséria. Um dia acabará tudo isso e nós poderemos estar face a face a Ti. Que dia glorioso será esse, Senhor? É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.